Governo Lula viu na crise das tarifas uma oportunidade de reaver sua popularidade. Mas entre o discurso e a realidade, há cautela, negociações discretas e o risco do fôlego ser curto. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau Política. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. A gente vem acompanhando aí nos últimos meses, né, que o governo Lula, crise atrás de crise, a popularidade baixando pra caramba, e aí as pesquisas mostrando que ele estava cada vez menor ali nos números de intenção de votos contra seus principais opositores. Tanto que o Sidônio Palmeira, o nosso ministro favorito aqui, junto com a Gleice, estava até pensando num novo slogan pro governo, tal, já pensando em 2026, questão da COP, taxação dos super ricos, etc. E nada parecia muito bem encaixar, né? Nem a disputa com o legislativo parecia encaixar muito mais do que a base PT já tem, né? Aí a questão das tarifas, a questão do Donald Trump, parece que acendeu uma chama discursiva, eleitoral, enfim, uma campanha publicitária que pode ser um case de sucesso pro governo, né? A única chance aí de reaver um pouco de popularidade. Eu até brinquei que na semana em que o Sidônio muda o slogan, a União Reconstrução voltou no PT com o Edinho Silva, que é quem tem esse slogan, né? O mais próximo disso. E o próprio Lula, que agora já o Centrão quer negociar, a extrema-direita e a direita deram uma brecha. E achei engraçado, mais do que essa frase União e Reconstrução, uma ótima entrevista do Edmar Baixa, pai do Plano Real. Diz o seguinte: a situação dele, do Lula, foi da água ao vinho. Mais uma vez, Lula mostrou que nasceu com o bumbum virado pra lua. Essa frase é, assim, perfeita. Tava tudo dando errado, mas aí esse cenário parece ter mudado um pouco, né? Claro que o Tarcísio é um candidato forte, claro que quem vier do bolsonarismo vai ser forte, mas foi um fôlego pro governo toda essa história, né? Com certeza. Até porque a nova campanha publicitária, que ainda não é o novo slogan do governo, é só uma campanha, que é o Brasil com S de soberania. Juntou muito bem com o que eles estavam tentando construir lá, taxação dos super ricos, enfim, aquele nós contra eles, super ricos e pobres, né? Até porque o Donald Trump é um bilionário, enfim, e os Estados Unidos são o país bilionário contra nós pobres, né? Então acabou juntando muito bem, assim, eu acho que eles conseguem reaproveitar material discursivo com muita facilidade. Eu até anotei o Thomas Trauman, que chegou até a trabalhar na Secretaria de Comunicação, jornalista, tem um excelente livro sobre o pior emprego do mundo, que é o Ministério da Fazenda, deu uma entrevista para o New York Times, o New York Times tentando entender o contexto das sanções e das tarifas do Trump, do ponto de vista da política interna no Brasil, né? E ele, na longa matéria do New York Times, fala que quem tá sorrindo de orelha a orelha com essa possibilidade de reagrupamento do governo é o Lula. E de fato tá. Eu acho que era uma coisa que o PT já ensaiava, como o Guilherme trouxe, eu acho que já era uma campanha articulada pelo Sidônio, a gente até tinha antecipado um pouco isso em relação a esse movimento eleitoral que o governo e o partido poderiam tomar, porque é a forma de chegar competitivo em 2026, uma vez que a relação com o Congresso, principalmente nos últimos meses, tem se tornado cada vez mais complicada, e o governo até antagonizou, de certa maneira, com o Congresso, justamente nessa questão do nós contra eles, e casa perfeitamente com esse momento de contrapor a soberania, a autodeterminação dos povos contra a imposição de uma sanção justamente dos Estados Unidos, que, como eu falei em outra oportunidade, é o país que o PT sempre conseguiu produzir discurso contra de maneira muito intensa, uma vez que faz parte de uma tradição da esquerda latino-americana, justificada por todo o histórico conflituoso que os Estados Unidos têm na América Latina, sobretudo no século XX. Né? Então, é uma oportunidade perfeita para essa movimentação do partido. É o partido certo para encampar essa bandeira nesse momento. Então, reforça um discurso que o PT já tem, um discurso que o Lula consegue proferir muito bem. Ele é até super engraçado quando ele comenta o tema, as poucas vezes que ele comentou, ele usou de um humor muito peculiar dele e foi bem efetivo na sua comunicação. Imitou o Eduardo Bolsonaro. Muito bem, é bem engraçado a imitação, tem que admitir. Então, assim, ele consegue, e eu acho que isso dá um fortalecimento para o PT, num momento muito importante para o partido, como o Pedro trouxe, que foi a eleição do Edinho Silva, quer dizer, o PT parece ter encontrado no último mês tudo que ele desencontrou nos 6 meses anteriores, sabe? Tudo parece ter convergido, um alinhamento planetário que coloca o PT de novo em condições de chegar
mas reagrupado em 26 para as eleições. E é interessante você falar Só uma coisa muito pontual, na verdade. Esse Brasil com S de soberania, eu não sei se vocês viram no Twitter, na semana passada teve uma discussão que as pessoas descobriram que foi em 1930, sei lá, na época do Getúlio Vargas, que mudou a grafia de Z para S, né? Uhum. Alguém deve ter visto isso aí, cara. Alguém ali do Ministério de Comunicação. Sim. Essa discussão tava aí, cara. E com Z é muito melhor. Mas enfim, pode falar. Não, essa coisa que o Ret falou, nada melhor que o PT, né, para comprar essa briga. Semana passada, o Valor Econômico entrevistou o Edinho Silva. E a entrevista, infelizmente, ficou um pouco obsoleta, se perdeu, né, no meio do tarifaço, mas ele fala dessa capacidade aí, né, um partido de esquerda para comprar essa briga, e o Edinho Silva, embora se coloque como um cara de frente ampla, reconhece esse aspecto. Casou, né, eu falei que a entrevista estava velha, mas no fim faz sentido até o que ele fala. Eu tenho essa impressão que o PT tem a condição de jogar em bases mais adequadas à própria estrutura orgânica do partido, né? Assim, o PT estava numa condição muito complicada porque ele é um partido nacional desenvolvimentista, trabalhista, social-democrata, ele vai ter diversas correntes aí que vão agrupá-lo na sua formação dos anos 80 e 90, mas ele não faz um governo para nenhum dos três, quer dizer, ele ensaia um nacional desenvolvimentismo porque acho que o partido se apega a essa noção de uma industrialização como sinônimo de um Brasil moderno, e aí isso não depende só do PT, eu acho que isso é uma corrente majoritária dentro do campo das ciências humanas e que chega à estrutura do PT pelo alcance que o partido tem, mas ele não tem a viabilidade para fazer essa política de reindustrialização do país, tanto por conjuntura interna quanto por conjuntura externa. Então ele parece sempre desconfortável com a posição que ele tem que ocupar como governo hoje. Pela primeira vez ele não parece incomodado. Ele parece totalmente alocado, pelo menos discursivamente, a esse combate de defesa da soberania nacional e até de um nacionalismo de esquerda, que é uma coisa que o PT há muito tempo estava tentando recuperar, essas bandeiras nacionalistas que foram muito associadas ao bolsonarismo e à direita nos últimos 10 anos, para um campo de esquerda, porque, né, como a gente já falou algumas vezes, nação e nacionalismo são conceitos em disputa, né? Então, o PT já tentava e ensaiava, vamos voltar a usar as bandeiras do Brasil, as cores do Brasil. Foi uma corrente sem grande sucesso há alguns anos atrás. Fracassou legal. Mas você pode agora reembalar esse discurso de um nacionalismo de esquerda nessa questão da soberania, na relação Brasil-Estados Unidos, na autodeterminação do país, nas suas vocações tradicionais. Então, eu acho que coloca o PT numa posição confortável como partido que compõe um governo, sabe? Eu acho que o partido estava desconfortável no governo. Aí, acho que todo mundo tem que falar das comparações que é possível fazer com os processos que ocorreram no Canadá, no México, inclusive a presidente do México hoje eu vi que ela é a presidente mais popular em cargo. E como a questão do nacionalismo, né, soberania, etc e tal, essa resposta a esse trumpismo internacional aí, ajudou os governos, né? Em questão óbvia, o PT aposta nisso. Aposta em replicar esse processo que ocorreu em outros lugares. Só que como você mesmo já levantou, Lucas, esses processos ocorreram em anos eleitorais. Aqui no Brasil não tem, né? Porque afinal de contas a eleição é só ano que vem. E eu acho que o que ajudou o PT também, o governo, nesse primeiro momento, é que a direita ficou desarticulada. É a primeira vez que a direita estava genuinamente desarticulada. Porque uma coisa são embates momentâneos entre o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio que já tinham, ou o Bolsonaro não largando o osso, ou enfim, essas coisas que a gente vem comentando aqui que sempre vai ter. Outra coisa é realmente, a direita parece realmente desarticulada, e aí o do governo consegue nadar melhor, mas isso não significa que semana que vem a retórica já pode mudar, né, cara? Ainda que a gente tá aqui falando, pô, isso foi positivo pro governo. O Lula aí com a bunda virada pra lua. Só que isso aí, na real, é um problemão, né, cara? Sim. Tipo, isso não muda o fato de que as tarifas, a menos que elas não ocorram, a menos que isso, a menos que aquilo, mas assim, até o momento, elas são um problemaço. E se o governo não tiver ações reais, qualquer campanha de marketing em 3, 4 semanas acabou. Aí entra uma figura essencial pro governo, e é quem tem tomado essa bandeira, porque é o cargo dele, mas desde o começo ele tem falado em negociação, em conciliação, que é o Alckmin. O Alckmin, sim. O Alckmin fala o tempo todo de balança comercial, em paridade, e ninguém dava muita bola, porque fala, 10% aí, mas é a hora dele. Eu acho que tem que ser focado em presidente e vice-presidente agora. Ele acabou de falar que eles vão focar em negociações assim, paralela com as empresas americanas, caso as negociações com o governo não funcionem, etc e tal. E, cara, é duplamente pro Alckmin, porque tudo tá caminhando para que ele vá concorrer a algum cargo em São Paulo.
O Edinho Silva já falou que quer de ele para governo, né? governador. E a gente sabe que o estado mais afetado pelo tarifaço é São Paulo. Então, se ele consegue fazer o nome dele, ele volta com tudo para governo. Reconquista um eleitorado, né? Porque ele não tem chance de ganhar com o Tarcísio, é uma chance remota. Mas se ele consegue fazer a negociação que promete, é um baita passo adiante, assim, né? Ele concorre de igual para igual, quase. Porque o Tarcísio até o momento tá batendo cabeça também. Pois é. Se teve uma pessoa que caiu semana passada, foi o Tarcísio. No monitor, quem tá em alto agora são Lula e Alckmin, quem tá embaixo são Eduardo Bolsonaro e Tarcísio, né? Eu acho que, assim, essa relação que durante muito tempo estava invertida, voltou a ter os sinais trocados depois da última semana. E outra coisa que pode beneficiar muito o Alckmin é o passado tucano dele, né? A gente não consegue passar um programa sem citar o PSDB, é bingo do programa. Eu ia soltar uma teoria da conspiração aqui, que ele vai voltar, vai ganhar governador de São Paulo e vai voltar pro PSDB. PSDB, para refundar o PSDB em outras bases, né? O PSDB de fato social-democrata, aliado do PT, sonho do Fernando Henrique. Loucura. Mas o PSDB tinha, à época da presidência da República, e o Alckmin teve trânsito durante muito tempo com as principais figuras do partido, um contato muito direto com a Casa Branca, né? Tem todo o episódio da posse do Lula em 2002, como o Fernando Henrique vai intermediar junto com o Bush, uma transição mais suave dos governos. Quer dizer, existe um canal institucional formado, até em termos de burocracia partidária, de pessoas mesmo que devem assessorar o Alckmin até hoje, que devem ter algum canal de comunicação. E, claro, as relações que ele tem no governo do estado de São Paulo, sobretudo no interior, podem não ser as mesmas de quando ele era governador, mas essas bases ainda estão lá. Ele conhece muito prefeito, conhece muito vereador, conhece muito deputado estadual, é muito empresário. Então, essa repactuação pode ser muito bem feita pelo Alckmin, e ele, como eu falei, acho que é uma figura que pode se apresentar como um negociador internacional, aí um emissário brasileiro, diferente da tradição diplomática do Itamaraty com Mauro Vieira, por exemplo, né? Ele já vai apresentar um outro perfil dentro do governo. Então é possível você ter uma construção discursiva que deixe o PT mais confortável nessa acomodação governamental, mas uma atuação prática de membros do governo que vão ter uma interlocução mais centrista, assim. E aí, claro, o Alckmin é uma figura muito importante para essa intermediação, e outros nomes ali dentro do partido, Simone Tebet, enfim. Eu acho que há a possibilidade de construir canais e pontos com empresários americanos a partir desses nomes menos à esquerda que compõem hoje o quadro dos ministérios do PT, né? E hoje teve uma entrevista do Rubens Recupero, e o Recupero fala que se tem uma chance do governo negociar, é através do empresário, porque o Trump não liga para a diplomacia. Ele fala assim, todas as decisões que o Trump reverteu se deu por pressão econômica. E essa não vai ser diferente. Então é isso, exatamente o que vocês estão falando. A negociação tem que ser feita através do empresariado. Mas isso não anula o fato do Brasil, botando a minha opinião aqui, ter que adotar uma gotinha de falação. Ah, vamos taxar de novo, porque isso faz parte do jogo. A diplomacia pro Trump é isso, tomar lá da cá. Tem que ter um grito, ele tem que dar o grito final, mas por trás disso tem que ter negociação. Então faz parte do jogo essa gritaria também. Sim, vamos lembrar que teve países, por exemplo, que só cederam, como é o caso do Japão, e estão tomando na cabeça de novo. Uhum. Então o Trump, ele gosta desse estilo combativo, né, de negociação, de diplomacia, etc e tal, que ele é um grande bravateiro, então ele entende bravata como uma linguagem possível, né?